E eu queria ler um texto que está lá no Evangelho de João, né? Abre tua Bíblia lá em 1 João, não, no Evangelho de João, tá? A partir do capítulo 1, do versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. É interessante como o apóstolo Paulo João começa a descrever o seu evangelho. Todos os demais evangelhos começam descrevendo o nascimento de Jesus do ponto de vista natural, né? Começa a contar a história de José, de Maria, de como ele nasceu ali na estrebaria, tudo. E a gente vê a descrição do nascimento natural de Jesus. Mas João escreve de uma forma diferente. Ele escreve até de uma forma poética, de uma forma profética, o nascimento de Jesus. Ele descreve dizendo que ele era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E é interessante porque quando ele fala que Jesus era a palavra, em outras traduções, talvez você tenha aí na tua Bíblia, vai falar, e ele era o verbo, a ação de Deus. E eu não sei quantos lembram, mas semana retrasada eu falei sobre Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 fala que a terra era sem forma e vazia. E eu comentei que a expressão sem forma é a expressão que significa a terra era um caos. E de repente o Senhor veio e disse, haja luz, e houve luz. E de repente ele começa a colocar ordem no meio do caos. E assim acontece aqui. João está dizendo que Jesus, ele é a palavra de Deus. E é a palavra que dissipa as trevas. É o verbo de Deus. É aquele que vem e entra na nossa vida e começa a pôr ordem no meio do nosso caos interior. E é interessante porque a gente vê nesse termo, e eu não vou entrar nisso, não é o tom do que eu quero ministrar nessa manhã, mas o poder da palavra. As nossas palavras, gente, têm um poder tremendo no mundo espiritual. É só você parar e pensar que através de uma palavra você pode ser salvo. Quando você diz, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Essa declaração verbal, e por isso que é muito importante, eu sempre que eu venho e chamo alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, eu falo, é importante que você fale, porque as nossas palavras, elas têm poder. Vira para quem está do teu lado e fala, as tuas palavras têm poder. Elas têm poder de trazer vida, né? Nós cantamos a primeira música do louvor, nós falamos do poder do sim e do amém. Por isso que é tão importante, às vezes a gente repete talvez amém, como se o amém fosse meramente um discurso religioso. Mas quando você está dizendo amém, você está dizendo eu concordo com isso, eu aceito isso, isso é a realidade na minha vida, é isso que significa esse amém que você profere. Então as nossas palavras, gente, têm um poder tremendo, porque pela palavra foi gerada o mundo, pela palavra de Deus as coisas aconteceram, pela palavra Jesus se encarnou e se tornou verbo, e se tornou homem no nosso meio. Pela palavra nós aceitamos Jesus, pela palavra nós concordamos, pela palavra nós cremos. Mas as nossas palavras podem ser de bênção, ou nossas palavras podem ser muitas vezes de condenação.
Tem pessoas que usam as suas palavras para trazer condenação. Nós, por exemplo, viemos aqui, apresentamos crianças e as abençoamos. Nós profetizamos sobre a vida delas. Mas há pais que muitas vezes trazem julgo, trazem condenação através das suas palavras. Palavras têm poder, palavras têm efeito. A Bíblia fala que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Tem gente que fala assim, não, eu falei sem querer. Não falou sem querer, não. A tua boca falou aquilo que estava no teu coração. Não tem esse negócio de falei sem querer. Desculpa, foi sem querer. Não foi. Você falou daquilo que o teu coração está borbulhando. Por isso que a gente precisa pedir a todo momento, pedir para que o Senhor entre. Fala, Senhor, transforma, né, o meu coração, o meu interior. Porque não adianta você mudar por fora. Tem gente que é religiosa e que muda por fora. O cara se tornou crente, aí ele bota uma roupa diferente, aí ele compra uma Bíblia e ele faz todo um ritual. Mas não adianta você mudar por fora, se você não permitir que o Espírito Santo te transforme por dentro. O Senhor quer que entrar em nossa vida e nos transformar de dentro para fora. E aí, quando Ele começa a nos transformar de dentro para fora, a forma de a gente falar e aquilo que a gente fala muda. Porque já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive dentro de mim. Então as minhas palavras são palavras de Cristo através de mim. Você entende a diferença? A diferença do verbo encarnado de Jesus habitando dentro de nós, na nossa comunicação, na nossa forma de falar e de se comunicar. Nós até nos reunimos, nós pastores, para ver como é que nós íamos responder algumas críticas que foram feitas por esses ativistas ali no centro. E a gente orou e começou a falar, não, a gente tem que responder como Jesus responderia. A gente poderia ir para o embate e usar 1000 argumentos para rebater tudo que eles estavam falando, né? Chamaram até a gente de fundamentalistas lá, né? E a gente podia entrar e ir para a briga. Mas o Senhor nos falou, não, vocês vão levar o amor para a vida dessas pessoas. Porque nós estamos cheios de Cristo. Nós precisamos estar cheios de Cristo. Né? Lá em Filipenses diz que tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for bondoso, tudo aquilo que for de boa fama, nisso pensai. E quando a gente está cheio disso, a gente exala isso para fora. Mas quando a gente permite que o nosso interior esteja cheio de outras coisas, a gente muda e a nossa forma de se expressar, as nossas palavras mudam também. Mas, voltando ao texto, Jesus é apresentado aqui no Evangelho de João como esse verbo, como a palavra de Deus, né, que dissipa as trevas e traz luz sobre a vida das pessoas, que entra no nosso coração e traz luz sobre o nosso coração, as nossas motivações. E a partir daí, no Evangelho, do capítulo 1, é muito interessante, você vai ver que João vai descrevendo como as pessoas por onde Jesus ia passando começavam a ser impactadas por ele. E elas começavam a apresentar, falavam assim, olha Jesus, né? E todo o capítulo 1 aqui do Evangelho de João, você vai ver esse processo de levar as pessoas a conhecerem a Cristo. E esse é o nosso principal chamado na vida, né? É que nós possamos ser Cristo, né? No sentido de tê-lo vivendo em nós e a gente apresentá-lo à vida das outras pessoas. Mas eu queria entrar numa passagem em particular desse primeiro capítulo, que começa lá no versículo 43. Então, João, capítulo 1, versículo 43. É uma história bem conhecida também, que diz assim, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse, siga-me.
Interessante, né? Jesus, ele era bem pontual naquilo. Siga-me, vem comigo, vem comigo. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas muito maiores do que essas. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo, e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante essa história. Eu gosto da história de Natanael. A história de Natanael revela um jovem meio incrédulo, um jovem talvez pudesse se assemelhar talvez a uma pessoa nos dias de hoje, né? Com uma bagagem talvez cultural, etc., que estavam ali, e Filipe começa a evangelizar ele. Filipe já tinha tido um encontro com Jesus, ele começa a seguir Jesus, né? E ele encontra um amigo ali, Natanael, e disse: olha, cara, você precisa conhecer Jesus. Nós achamos aquele do qual as Escrituras falam que seria o Messias. Nós encontramos ele. Você precisa conhecer ele também. É sobre ele que a palavra de Deus escreve, sobre o homem que viria, o Filho de Deus que viria. Ele é Jesus de Nazaré, o filho de José. E aí, amados, acontece algo interessante. Natanael fala: Nazaré? Poderá vir alguma coisa boa de lá? A primeira reação de Natanael diante daquilo que Filipe disse foi uma posição de soberba e de desprezo. E eu queria um pouco trabalhar essa questão no meio dessa passagem. Como às vezes as nossas palavras, nossas atitudes, muitas vezes levantam muros e nos separam daquilo que Deus tinha para a nossa vida. A primeira reação de Natanael é falar: cara, de Nazaré, tenho certeza, pode vir alguma coisa boa de lá? E se você conhece um pouquinho da história, você vai saber que os moradores de Jerusalém, eles rejeitavam e menosprezavam o povo que era dos galileus, da região da Galileia, da onde ficava Nazaré. E eles tinham uma aversão um pouco, eles se achavam superiores àquelas pessoas. E é interessante, amados, e isso foi uma coisa que Deus começou a ministrar muito nessa semana no meu coração, de como às vezes a gente levanta esses muros, como o ser humano tem essa tendência, como o ser humano tem a tendência de fazer separação e de desprezar aquele que é diferente dele, né? Aí você vê o cara que mora num bairro nobre, menospreza aquele que mora lá na periferia. Ah, onde você mora? Olha, lá no... Poxa vida, cara. Poderá vir algo bom lá da periferia de São Paulo? Habitantes do sul, né? A gente viu aí uma polêmica toda, né? Começam muitas vezes a menosprezar as pessoas que vêm do norte, os nordestinos.
Quantas vezes a gente já viu piada ou então palavras preconceituosas e de deboche de pessoas que não são da mesma origem às vezes que a gente, e começa a menosprezar aquela pessoa que veio do Nordeste, como se ela fosse diferente. E às vezes, infelizmente, a gente vê isso no meio até meio cristão. A gente vê ultimamente, nos últimos anos, crescendo no Brasil as rivalidades políticas, Então, a pessoa menospreza o que é de esquerda, começa a menosprezar o de direita, como se ele fosse um idiota, isso, aquilo, e vice-versa. O de direita menospreza o que de esquerda, você não tem consciência, e a gente começa a levantar muros e separar as pessoas. Homens que menosprezam as mulheres, como isso ainda é forte, na nossa cultura, como isso é forte de, muitas vezes, e isso às vezes está tão forte que surge de forma sutil, nas declarações, nas brincadeiras que a gente faz. Como eu disse, a nossa boca fala muitas vezes do que o coração está cheio. Homens começam a brincar, a ridicularizar, a diminuir o papel da mulher, a pessoa da mulher. E a mulher, tanto quanto o homem, foram feitos para serem a imagem e semelhança de Deus. Por que a gente menospreza uns aos outros? Às vezes até mesmo dentro do casamento, a gente vê homens dentro da igreja menosprezando a mulher, achando que ela tem uma posição inferior. Já vi muitos homens dizendo: não, eu sou o cabeça e você é a cauda. Já vi homens falando: não, Deus fez o homem da costela, Deus criou o homem ali do barro, e depois com o que sobrou lá, pegou uma costela e fez a mulher. Às vezes isso sai em tom de brincadeira, mas revela muitas vezes um desprezo que está no coração. A quem falou aquilo? Uma mulher? Mulher fala demais mesmo, não é? Natanael desprezou Jesus porque Jesus vinha de um lugar chamado Nazaré. Tem gente que despreza a fala de uma pessoa porque veio de uma mulher, porque veio de um nordestino, porque veio de um cara de esquerda, porque veio... E a gente vai fazendo as mesmas coisas, por exemplo, que Natanael fez. Até mesmo dentro do cristianismo, Ultimamente isso tem crescido, inclusive, Às vezes tem uma elite da teologia no meio cristão que se acha superior aos demais. Você vê gente, às vezes, de uma linha de igrejas mais históricas, desprezando aqueles que são pentecostais, como se cristão pentecostal fosse um cristão de segunda classe. Porque pensa diferente dele, porque tem um entendimento teológico diferente dele, e vice-versa. E às vezes os pentecostais brincam e falam e atacam aqueles que são de uma forma, que pensam teologicamente de uma forma diferente. Aquele que tem algum estudo menospreza aquele que não tem. E eu fico imaginando esse Natanael pensando, falando assim: gente, se vem, o cara é o filho de José. Quem é José? Carpinteiro. Puxa vida, o cara nasceu lá em Nazaré, filho de um carpinteiro. Pode vir alguma coisa boa de uma pessoa assim? Se ele fosse de uma família nobre, se o Jesus viesse de uma família nobre, fosse um cara culto, um cara que tivesse frequentado as grandes universidades de Jerusalém, as grandes escolas de profetas, grandes escolas rabínicas, talvez a gente pudesse dar algum crédito para ele. Mas Jesus, eu queria que você entendesse, amados, como isso é algo às vezes forte dentro da nossa vida e a gente nem percebe. Como esse menosprezo, como
esse sentimento permeia às vezes a nossa vida sem a gente perceber, e quanto a gente menos espera, a gente está sendo preconceituoso, a gente está separando. Natanael não podia acreditar que alguém de um lugar como Nazaré tivesse respostas para os grandes questionamentos que a nação de Israel vivia naquele momento. Esquecemos que quando menosprezamos alguém, estamos menosprezando alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente precisa sempre ter isso em nossa memória, amados. Seja ela pobre, rica, culta, inculta, seja o que for, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, e ela merece todo o respeito e amor da nossa vida. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E quando a gente vê Jesus nascendo, não no meio de uma família nobre, mas no meio de uma família simples e humilde, num lugar humilde, numa cidade humilde, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Nos ensinar talvez que aquilo que a gente dá valor, talvez o Senhor não dá tanto valor. Talvez aquilo que a gente tem de conceito, daquilo que deveria ser a sociedade ou a nossa vida, talvez Jesus não dá muito valor para isso, ou Deus não dá muito valor. Hoje em dia, muitos olham inclusive para o cristianismo, como Natanael olhou para Nazaré. O cara fala, você é crente? É como se você fosse alguém de segunda classe. Né? Você já viu isso? Acho que todos nós já passamos por esse tipo de ironia. Quando a pessoa não fala, ela deixa entender e ela dá aquele sorriso meio sarcástico. Fala, você é crente? Tadinho, né? Tinha uma época que diziam que crente era pobre, preto e tinha mais um P que eu esqueci agora. Morava na periferia, se não me engano. As pessoas falavam isso. Por quê? Porque é um estigma que as pessoas criam. Ah, é de Nazaré. E Deus faz as coisas malucas. É interessante. Eu li uma frase que eu achei muito interessante. Um casamento é capaz de lidar com a decepção. Um casamento é capaz de lidar com a discordância. O casamento é capaz de lidar, às vezes, com a dor às vezes, de uma traição, a frustração, mas ele é incapaz de lidar com a rejeição de um em relação ao outro. O desprezo mata qualquer relacionamento. Pior que qualquer outra coisa, no meio de um relacionamento, é quando um começa a desprezar o outro. É quando a gente levanta muros e desqualificamos o outro pela sua origem, pela sua formação, pela cor da sua pele, pelo histórico religioso, etc, etc. Nazaré, amados, podia não ser uma grande cidade, podia não ser a cidade da época, mas quando Jesus passou por ali, ele transformou a história de Nazaré. Talvez se Jesus não tivesse passado por ali, talvez não, com certeza, até hoje ninguém mencionaria no mundo inteiro a cidade de Nazaré. Mas o que acontece com a cidade de Nazaré é o mesmo que acontece com a nossa vida. A nossa vida não tem valor, a nossa vida não tem sentido, mas quando Jesus entra na nossa vida, nós adquirimos graça, favor do Senhor, o amor do Senhor, e a nossa vida começa a fazer sentido. A nossa vida começa a ser relevante. E as pessoas na tua família começam a ver algo diferente em você, porque a presença de Cristo está habitando em você. Já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. E quando Cristo começa a viver em você, algo começa a ser diferente. E a pessoa olha e fala, mas aquele cara ali não era o Zezinho e tal? Era. Mas agora ele se converteu, ele virou crente. E ele virou crente, cara, você precisa ver como a vida dele mudou.
Você precisa ver como a vida, a história dele mudou, a família dele mudou. Porque ele é crente. Mas ele não era de Nazaré, ele era de Nazaré. Mas alguma coisa aconteceu. Jesus entrou ali naquela história. E aí, amados, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai ver que Nazaré se tornou uma referência por causa de Jesus. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 23. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, e sei que tu és o Santo de Deus. Até os demônios começaram a reconhecer e valorizar aquele Jesus que tinha vindo de Nazaré. Até os demônios começam a se submeter quando o Jesus de Nazaré está presente na nossa vida. Você não tem mais que temer os demônios que te cercam, mas eles vão começar a temer aquilo que está dentro de você. Sabe por quê? Porque dentro de você habita o Jesus de Nazaré. Habita o Jesus de Nazaré. Eu sempre ministro isso, amados, mas eu quero te lembrar mais uma vez. Tem gente que chega para mim às vezes e fala: ai pastor, fizeram um trabalho para mim, eu acho que fizeram uma macumba, fizeram não sei o que, olha, deixaram na porta da minha casa isso, deixaram na porta da minha casa aquilo. E eu falei: nada disso te atingirá, porque Jesus de Nazaré está dentro da tua vida. De nada disso você vai temer, porque Jesus de Nazaré é o Senhor da tua vida. E as portas do inferno é que serão derrubadas pelo poder da ação da igreja, através da tua vida, através de Jesus de Nazaré, através da tua vida. Olha o que diz em Marcos capítulo 10, versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus de Nazaré é aquele que entra e traz cura sobre a escuridão, que abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar sobre uma outra perspectiva. Aqui está falando de um homem que era cego do ponto de vista natural, mas quando Jesus de Nazaré entra na nossa vida, ele abre os nossos olhos para uma nova perspectiva de vida. E a gente depois fala assim, começa a perceber e fala: Senhor, como eu era cego. Eu não sei quantos já pensaram nisso, como eu era cego, como eu não conseguia enxergar. Mas um dia, Jesus de Nazaré entra. E olha que interessante esse cego, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, aquele homem não fez como Natanael. Natanael, talvez, eu estou imaginando a cena, né? Jesus entrando e o pessoal falando ali para aquele homem cego, falando assim: olha, o Jesus de Nazaré está chegando aí. Porque Jesus era um nome comum, mas aquele não era um homem comum, era o Jesus de Nazaré. Era um Jesus diferente, era aquele que era o Filho de Deus, que era capaz de vir trazer cura, trazer libertação, trazer salvação. E quando aquele cego ouve isso, ele falou: Jesus, tem misericórdia de mim. Que contraste disso com o que Natanael falou. Natanael falou o quê? Quem? Jesus? Da onde? De Nazaré. Você entendeu, amados, como a gente às vezes pode perder a bênção do Senhor? Quando a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor.
Olha o que diz depois em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos, porque Deus estava com ele, o Jesus de Nazaré estava com ele. O apóstolo Pedro disse assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ande. Jesus de Nazaré faz a nossa vida criar sentido, faz você andar, faz você viver sob uma outra perspectiva. Então perguntei, Atos 22, 8, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou Jesus de Nazaré, aquele a quem você persegue. Interessante, amados, como Natanael, num primeiro momento levanta muros. E o que eu quero dizer com isso, amados, é que às vezes, ao nosso redor, tem muita gente com a reputação de Nazaré. Tem muita gente que você olha e você fala, mas aquela pessoa é uma tranqueira. Aquela pessoa não tem jeito. Ela não merece crédito. Você acredita que alguma coisa de boa pode acontecer ali? E muitas vezes, amados, a gente vai levantando muros, e a gente não acredita no poder que há no Jesus de Nazaré. E sempre que você parar e pensar nessa palavra, nesse termo a partir de hoje, eu quero que você lembre disso. Jesus de Nazaré. Ele não foi o Jesus de Jerusalém, né? Jesus de Jerusalém ia dar ibope, mas ele era o Jesus, sabe de onde? De Nazaré. Talvez o Jesus, se fosse trazer para o contexto de hoje, Jesus da Vila Albertina. Gente, da Vila Albertina. Não podia ser o Jesus da Paulista, Jesus do Morumbi. Não. O Senhor faz as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes a gente olha para as pessoas e elas parecem tão inutilizáveis, tão sem recursos, tão incapazes. Mas a gente precisa parar e olhar para a vida dessas pessoas e lembrar que ali, aquela pessoa que está em Nazaré, pode ser um evangelista, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um grande homem de Deus, que mora do lado da tua casa e que você acha que, desse lugar não sai nada, não acredito. É interessante, você lembra da passagem de Naamã? Naamã era um oficial que havia contraído lepra, né? E a moça que trabalhava na casa dele, e a história é bem irônica, né? Você imagina, ele um grande oficial, um cara graduado, e a menina que trabalhava na casa dele falou para ele assim: ô senhor, se o senhor fosse lá procurar o profeta do meu povo, ele ia curar a lepra do senhor. E eu estou imaginando Naamã, naquele primeiro momento, o texto não fala isso, mas eu estou imaginando, ele talvez no primeiro momento coçando a cabeça, e Naamã talvez já tivesse, pela posição dele, buscado todos os recursos que ele tivesse acesso. Talvez ele tivesse ido nos melhores hospitais da época, tentando curar a lepra dele, mas a lepra era incurável. E de repente chega lá, a mulher que trabalha com ele lá, diarista, chegou para ele e falou assim: doutor, se o doutor for lá no profeta da minha terra, ele vai curar o senhor. Eu imagino o cara falando: meu Deus. É interessante porque sempre que eu leio essa passagem, eu lembro uma vez de um testemunho, e um testemunho real, bem parecido com isso, de um homem. Ele era um alto executivo da IBM, aqui em São Paulo, e ele foi acometido de uma enfermidade
que nenhum médico descobria. A família dele tinha vários médicos, eles tentaram e tudo, e nada de cura naquele lugar. E tinha uma moça que trabalhava na casa dele, e ela falou assim: o senhor podia ir lá na minha igreja, porque eu tenho certeza que se eu for lá, o senhor vai receber uma oração e Jesus vai curar o senhor. E aquele homem diz que ele desprezou esse conselho daquela mulher durante muito tempo. E aí um dia ele resolve falar assim: não tenho nada a perder mesmo, eu vou na igreja dela. Fala aí, quando que é o culto? E ela falou, e ele foi no culto dela. E quando chegou lá, teve um momento de ministração, e no final os pastores começaram a orar, chamar para aqueles que queriam receber cura. E ele levantou, um pouco sem acreditar muito, e ele falou, eu lembro até hoje, que eu achei engraçado, ele falou que tinha 4 pastores na frente para orar, e começou a formar uma fila. E ele não sabe por quê, ele falou, não conhecia, mas acho que tinha um pastor lá que o cara era mais poderoso, porque a fila dele era grande, e dos outros pastores a fila era pequenininha. E ele olhou aquilo e falou assim: eu vou na fila maior, né? Porque o cara deve ser, a oração dele deve ser mais forte. Mas aí estava demorando muito, ele falou: sabe de uma coisa, eu acho que eu nem acredito muito nisso, eu vou lá na fila pequenininha. Tinha um pastor lá que não tinha ninguém na fila dele. E aí ele foi, e quando ele chegou lá na fila do pastor, e o pastor ora por ele, falou: Senhor Jesus, cura a vida desse homem. E a partir daquele momento, a vida dele foi curada e transformada pelo Jesus de Nazaré. A mesma coisa, talvez eu entendo que aconteceu com Naamã. Naamã vai atrás do profeta lá, que a mulher recomendou para ele, e quando ele chega lá, no profeta, o profeta fala assim: olha, mergulha 7 vezes aqui no rio. E no 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, diz assim: no entanto, Naamã ficou muito irritado, e resolveu-se ir embora. Vejam bem, disse ele, eu sempre pensei que pelo menos ele viria e falaria comigo, porque o profeta nem falou com ele, mandou uma pessoa falar com ele lá, um ajudante. Poria a minha mão sobre as minhas partes leprosas, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e eu ficaria curado. Não são os rios de Abana e Farpar de Damasco muito melhores do que todos esses rios de Israel juntos? Em outras palavras, ele está falando: se fosse para banhar no rio, eu tinha banhado lá na minha terra, que lá na minha terra os rios são muito melhores. Esses rios de Jerusalém, porque a gente ouve falar do Rio Jordão, né? Eu não sei quantos imaginam, a gente pensa no Rio Jordão, a gente pensa aquele rio enorme, né? Gente, é um riozinho muito feinho, assim, não tem beleza nem formosura. É um rio pequeno, que no meio do deserto faz toda uma diferença. Mas é um rio insignificante, perto de tantos outros rios. E o que Naamã está falando é isso, ele começa a desprezar. Se a questão é lavar-me no rio, eu posso muito bem fazê-lo na minha terra. E ele se retirou indignado. E aí um servo dele foi atrás dele e falou: Naamã, vem cá. Cara, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não teria feito? Ele falou: teria. Então, cara, por que você não obedece? E ele resolve obedecer. E ele mergulha 1, mergulha 2, mergulha 3, mergulha 4, mergulha 5, mergulha 6, e nada acontece. E na 7ª vez, ele é retirado das águas, sem nenhuma lepra, porque o Jesus de Nazaré, o Deus, o Jeová Rafa, o Deus que cura, estava presente fazendo a diferença na vida dele. Amados, não menospreze ninguém, não menospreze aquilo que Deus faz através das coisas simples ao teu redor. Não menospreze. A nossa soberba muitas vezes nos impede de sermos curados. A nossa soberba muitas vezes nos impede a gente de receber os milagres de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fica numa postura tão fechada, tão cerrada. A gente fala: não, mas nós temos a tendência de sermos soberbos na nossa vida. E às vezes a gente impede
os milagres de Deus sobre cada um de nós. Mas tem mais uma característica nessa história de Natanael que me chama a atenção. Quando Filipe fala para ele: olha, nós achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael não se atentou a tentar ouvir a história. Quem é esse Jesus? Me fala um pouquinho mais dele. E eu queria, amados, que você pudesse aprender nessa manhã, aprender a ouvir mais a história das pessoas. A gente parar e sentar e ouvir. Muitas vezes a gente é muito rápido, como eu disse, em apontar, em acusar. E às vezes quando você senta com a pessoa e a pessoa começa a contar a história dela, você começa a entender muitas vezes o comportamento dela. Você começa a conhecer a vida dela. Eu não estou falando que a nossa história, gente, justifica os nossos comportamentos. Mas eu estou falando que quando você conhece a história, o teu coração pode se encher de maior graça e de maior amor pela vida dos outros. Mas às vezes a gente não quer ouvir a história. A gente só olha, a gente mede, a gente rotula as pessoas e a gente perde a essência daquilo que Deus quer fazer, que é a gente poder ser Jesus na vida de outros. Quantas riquezas a gente perde ao não parar e conhecer a história por trás de cada pessoa. Eu, como pastor, infelizmente a igreja cresceu muito. Hoje eu não consigo conhecer a história da maioria de vocês. Mas uma das coisas que eu mais gosto, quando eu tenho a oportunidade de sentar com alguns de vocês que eu não conheço, eu falo assim: conta para mim a tua história. Conta para mim a tua história. E a pessoa começa a contar. E eu falo: uau! Que obra que Jesus está fazendo. E às vezes você olha para a vida da pessoa e vê que a pessoa ainda está com lutas em alguma área, mas quando você olha a história, você vê o quantas coisas Deus já fez. Ele ainda não completou a obra, mas Ele já fez tantas coisas. Você consegue me entender? Se a gente olha só para a vida da pessoa, a gente só olha para aquilo que está faltando. Mas quando você olha para a história, você vê tudo aquilo que Deus já fez. E aquilo que está faltando é tão insignificante perto de tudo que Deus já fez. Porque a gente conhece a história. Normalmente, amados, nós não nos interessamos pelas histórias das pessoas. Ou quando nós nos interessamos pelas histórias de sucesso, disso, daquilo, as histórias que nos inspiram. E não pelas histórias de dor e de sofrimento. Eu não sei quantos viram recentemente um caso de uma influencer, aí, de uma blogueira que estava com o casamento marcado, e acho que, não sei se no dia ou na véspera, o noivo dela ligou para ela e desmarcou o casamento. E ela resolveu naquele dia, então, aproveitar que a festa estava paga, estava tudo montado para o casamento, e ela fez ali uma brincadeira. Ela falou que ela ia se casar com ela mesma. E ela aproveitou a festa e fez uma cerimônia dela casando com ela mesma. E publicou isso nas redes sociais, e foi interessante o reflexo disso. Eu estava lendo algumas reportagens falando do que foi colocado no Instagram dela ali, bem feito. Ninguém é obrigado a viver com uma pessoa que nem você. Vai se tratar. Tudo mimimi para chamar a atenção. Essa aí só quer se promover. Com essa boca horrorosa, eu também abandonaria. Poucos dias depois, não me lembro exatamente quantos, mas poucos dias depois, essa moça tirou a sua própria vida. Se suicidou. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vive num mundo cruel. As pessoas são cruéis. As pessoas são prontas para julgar, para apontar o dedo, para crucificar os outros.
E às vezes, infelizmente, até mesmo no meio do reino de Deus, no meio do corpo de Cristo. Como a gente é rápido, como a gente é cruel às vezes com as nossas palavras, com os nossos posicionamentos. E a gente se esquece que o nosso Deus é um Deus que olha para as histórias das pessoas. Nosso Deus é um Deus que olhou para a vida de Sara e viu que Sara não podia ter filhos, numa época onde filho significava tudo. E Ele se enche de compaixão. Nosso Deus é um Deus que olha para a vida de Rebeca, para a vida de Ana, e resolve intervir na vida delas. O nosso Deus é um Deus que entra, por exemplo, na história de Lia. Você lembra de Lia? Lia era uma das mulheres de Jacó, mas não era a preferida. Jacó, ele amava Raquel. E diz lá em Gênesis 29:31, o Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó. O Senhor quis entrar na história da vida de Lia. E Ele percebeu o coração de Lia. O quanto Lia sofria pela rejeição. E se você conhece a história, Deus escolheu o filho de Lia, da desprezada, para que através da geração dela viesse o Salvador do mundo. Uau! Não foi de Raquel, foi de Lia, porque Deus olhou para a história dela. Jesus então, Jesus olha para uma mulher samaritana que todo mundo julgava, pelo comportamento, pela vida desregrada. Jesus se aproxima e começa a ouvir a sua história. E o Senhor entra e transforma a história dela. Jesus olha para um cara como Zaqueu, denunciado na Lava Jato. Zaqueu, se fosse o dia de hoje, era um daqueles caras que estava na lista dos denunciados da Lava Jato. E Jesus fala: eu vou na tua casa, Zaqueu. E os caras: como que Jesus entrou na casa, foi na casa do cara, que o nome dele está no Jornal Nacional, acusado de corrupção na Lava Jato, e Jesus entrou na história, na casa dele? E Jesus entrou para ouvir a história daquele homem. Não só para ouvir a história daquele homem, mas Jesus de Nazaré entrou e transformou a história daquele homem. Jesus, o texto não diz tudo, mas o texto diz que Jesus passa a noite ali na casa de Zaqueu, e no outro dia Zaqueu falou assim: Senhor, eu quero restituir tudo aquilo que eu tenha lesado a vida de alguém. Porque Jesus de Nazaré entra na história e transforma a história. O que é o Evangelho, senão essa capacidade de entrar em histórias destruídas, na minha história, na tua história, e transformar a história? Que o Senhor nos dê graça. Tinha mais coisa para ministrar. Natanael, depois de tudo isso, cai a ficha dele: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael demorou um pouco, mas caiu a ficha dele. O texto não fala muito mais sobre Natanael, mas eu creio que Natanael tem uma experiência tremenda e começa a caminhar de uma forma diferente a partir dali. Natanael talvez tenha aprendido a partir dali não julgar as pessoas pela sua aparência, pela sua procedência. Sabe aquele negócio que você vai no shopping, você entra numa loja, não sei quando você entrar, né? Você entra numa loja mais chique um pouco, você está meio largadão, né, tal, e o vendedor já olha assim: o que esse cara veio fazer aqui? Comprar nada aqui. A gente é perito em às vezes olhar as pessoas pela aparência, mas o Senhor quer que a gente aprenda a olhar o coração, conhecer as histórias e saber que tem um Jesus de Nazaré que pode entrar e transformar a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, como tem transformado as nossas.